Capítulo 3. Um cristão pode estar possuído por um demônio? Antes de explorarmos as chaves para vencer o medo, eu gostaria de responder a uma pergunta com a qual estou certo muitos de vocês gostariam de me desafiar. É a seguinte: irmão Cerulo, você está me dizendo que um cristão nascido de novo pode estar possuído por um demônio? A resposta é não. Pelo menos não no sentido em que nós usualmente nos referimos à possessão. Deixe-me explicar. Primeiramente, não existe nenhuma distinção na Bíblia entre opressão, possessão, molestação ou qualquer outra coisa que os demônios possam fazer com alguém. A palavra usada no Novo Testamento para designar qualquer um que estivesse experimentando pressão demoníaca era daemonizomai. A interpretação moderna para esta palavra seria endemoninhado. Para obter um entendimento mais amplo sobre o que significa estar endemoninhado, você deveria perguntar: que tipo de espírito está controlando ou governando minha vida quando a minha reação é de grande medo? Por exemplo, se você empalidece subitamente, começa a suar frio, treme e se põe a gritar quando fica assustado, que tipo de espírito você diria estar no controle da sua mente naquele momento? O espírito de Deus ou o espírito de medo? Ou ainda, se você fica violentamente enfermo, até mesmo quando pensa em subir no avião, que espírito está regendo sua mente nesta hora? Eu lhe digo que, certamente, não é o Espírito de Deus. Então, onde está Deus quando tudo isso acontece? Você sabe que aceitou Jesus como seu Salvador pessoal? Sabe que recebeu o seu Santo Espírito? Se é assim, onde é que ele está quando este medo vicioso ataca? Amado, o seu Senhor prometeu que ele jamais iria deixar ou abandonar você. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Portanto, ele está exatamente ali, todo o tempo, esperando no seu novo homem interior. Você diz: por que ele está esperando, irmão Cerulo? Por que ele não faz alguma coisa? Acredite, ele quer fazer, se você tão somente aprender como permitir isto. Ele está esperando que você clame por ele naqueles momentos de terror oculto. Ele está esperando que você aprenda a reconhecer a sua presença em seu interior e liberar o seu poder para que ele possa se levantar dentro de você e derrotar o inimigo. Subtítulo: a vida de Cristo dentro de você jamais poderá ser possuída. Veja, aquela perfeita semente da vida de Cristo que foi plantada em seu interior quando você nasceu de novo, jamais pode ser possuída, oprimida ou de qualquer forma infiltrada pelo inimigo. Ela é inexpugnável, não pode ser atacada ou penetrada por nenhuma força maligna externa. Entretanto, esta preciosa semente da vida de Cristo em seu homem interior é como um pequenino embrião envolvido pela concha externa da sua velha natureza. Durante os anos de seu crescimento espiritual, esta concha exterior começará a se romper, a se rachar e finalmente cair na medida em que o novo homem dentro de você começa a crescer e emergir. Este processo é muito semelhante a um filhote de ave saindo da casca. Passo a passo, o filhotinho vai se fortalecendo mais e mais.
e começa a bicar para abrir o caminho para fora da casca do ovo, até que finalmente um dia ele irrompe no mundo exterior. Durante tudo isto, a avezinha está sendo poderosamente fortalecida interiormente, por meio de ter que romper sua concha. Quando o filhote finalmente rompe a sua casca, está fortemente suficiente para enfrentar o seu novo mundo. Da mesma maneira, você também está emergindo como uma pessoa totalmente nova em Cristo. A palavra de Deus lhe assegura, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, na versão King James. Você diz, mas irmão Cerulo, este versículo diz que todas as minhas coisas antigas, como os meus velhos medos, já passaram, então por que eu ainda os tenho? Uma verdade bíblica que você vai descobrir é que nenhuma promessa da Bíblia é simplesmente jogada no seu colo. De capa a capa, a palavra de Deus fala acerca de insistir através de e por Deus. Trata-se de um livro sobre como aperfeiçoar e triunfar através de Cristo. Os filhos de Israel descobriram isto de forma mais difícil. Desde os dias de Abraão, Deus havia dado a terra prometida a eles. Contudo, é estranho que eles não pudessem simplesmente entrar nela após anos no deserto, desfrutar dela e dizer: oh, aleluia! Deus nos deu esta terra e ela é nossa. Vamos simplesmente nos instalar aqui. Por que eles não puderam fazer isto? Porque a terra prometida estava cheia de inimigos e, irmão, eles tiveram que travar a batalha a fim de se apoderar de cada palmo da promessa. O mesmo acontece com a nossa alma. Jesus já pagou o preço para a sua redenção. Porém, quando você nasceu de novo, a sua mente estava infestada de todo tipo de medo, padrões de pensamentos negativos, atitudes desagradáveis, fortalezas mentais e raciocínio mundano que o demônio pode empurrar ali dentro. Portanto, assim como Canaã não foi automaticamente expurgada dos inimigos ali residentes quando os israelitas entraram nela, também todos os seus medos não foram automaticamente lavados da sua mente no dia em que você disse: eu te amo, Jesus. O que aconteceu realmente ao nascer de novo foi que você foi purificado de toda a culpa pelos pecados e medos. Você não foi automaticamente salvo do poder do pecado e do poder do medo. Esta é a razão para a existência de uma guerra espiritual que varre a sua vida neste exato momento. Uma guerra na qual você não tem que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Jesus Cristo está voltando para uma noiva sem mácula e nem ruga. Efésios capítulo 5, versículo 27. Quando você chegou a Ele, não estava sem mácula ou ruga. A terra da sua mente e alma estava numa confusão. Esta é a razão pela qual você deve lutar e reivindicar o território da sua mente, vencendo um adversário que já foi derrotado.
Sim, Satanás foi derrotado por Jesus e através do poder de Cristo em nós, pelo Espírito, também podemos subjugá-lo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu a você toda a autoridade, toda a habilidade e todo o poder para se tornar perfeito nele. Ele lhe deu tudo o que você precisa para se apropriar da vitória de Cristo e tornar-se mais do que vencedor. Romanos 8, versículo 37. Você foi totalmente equipado com tudo o que é necessário para crescer até a maturidade, tornando-se a perfeita noiva de seu filho. Obviamente, Satanás não quer que você use o que Deus lhe deu. Ele quer manter você aprisionado a ele através do medo, impedindo assim que você se transforme na noiva aceitável. A única forma de Satanás fazer isto é encontrar um ponto de apoio na sua mente não renovada, rugir para você através dos pensamentos de medo, esperando que você os acolha. A pior coisa que você pode fazer quando isto acontece é correr de volta para a sua concha ou se entregar a estes medos. Entretanto, Deus não pretende deixar que você se renda ou seja derrotado. A sua intenção é que você venha reemergir forte e triunfante. Deus diz: se ele recuar e encolher-se com medo, a minha alma não tem prazer nem se alegra nele. Mas o nosso caminho não é daqueles que recuam para a miséria eterna, mas daqueles que creem, confiam e esperam em Deus, por meio de Jesus Cristo, o Messias, pela fé, preservam a alma. Hebreus 10, versículo 38 e 39, na Bíblia Amplificada. Eu vou avisar você agora que Satanás vai tentar prendê-lo a todos os medos que já possa ter sentido no passado, no esforço para forçar e sufocar esta nova vida espiritual dentro de você. Seu objetivo é fazer com que você nunca alcance a maturidade espiritual. Não tema, pense sobre o espírito demoníaco de medo de Satanás como sendo um grande e negro macaco que está tentando agarrar a jaula do seu velho e não renovado ser. Ali está ele, fazendo barulho, sacudindo a jaula, uivando para você, tentando com todas as forças fazer com que se encolha de medo e abafe aquela pequenina luz interior. Seu objetivo é possuir a sua velha natureza de forma tão completa que o novo homem dentro de você nunca tenha a menor chance. Você deve resistir. Este é o motivo porque o crescimento espiritual não é fácil. O próprio apóstolo Paulo disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4, versículo 19. Como Paulo descobriu, fazer com que as pessoas sejam salvas é a parte mais fácil. Fazer com que elas cresçam e atinjam a maturidade e a vitória já é um assunto diferente. Isto não é automático. O apóstolo João enfatiza isto quando nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Alguns não o conseguem. 50% das 10 virgens que saíram para encontrar o noivo, Jesus, foram impedidas de entrar na festa de núpcias. Mateus capítulo 25, versículos 1 ao 13. Você pode calcular uma taxa fatal de 50% na igreja hoje? Eu posso. Por quê? Por causa do medo. Portanto, você está pronto a fazer alguma coisa a respeito de todos os medos traiçoeiros que estão assombrando a sua vida? Se você está pronto, então mãos à obra pelo Espírito. Subtítulo: o medo é uma força criativa.
O primeiro passo para se superar um problema é conhecê-lo. Em nosso caso, precisamos entender totalmente que o espírito de medo é, na verdade, uma poderosa força do mal, capaz de criar ou chamar à existência a exata coisa que é temida. Jó experimentou isto, quando disse: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Jó, capítulo 3, versículo 25. Assim sendo, como opera o poder do diabo? Desde que Deus criou o universo, os poderes espirituais têm domínio sobre os poderes mentais, e os poderes da mente têm tido domínio sobre o reino físico. Portanto, quaisquer que sejam os espíritos que nós escolhamos abrigar em nossas mentes, eles é que irão determinar o que há de se manifestar na nossa esfera física. Por exemplo, se você decide acolher o espírito de medo em sua vida, você terá pensamentos de medo e proferirá palavras de medo. E aquilo que você teme acabará por acontecer. Se você se decide a acolher o Espírito de Deus de paz, então terá pensamentos pacíficos, falará sobre a paz e criará uma atmosfera de serenidade à sua volta. Não se engane. Existem apenas dois tipos de forças espirituais no mundo: aquelas que provêm de Deus para o bem e aquelas que são de Satanás para o mal. Você tem o Espírito que está acima de todos os espíritos, o Espírito de Deus, habitando no mais profundo do seu ser. Porém, a questão crucial que você tem a enfrentar diariamente é: que espírito? O Espírito de Deus ou o espírito do medo eu decido acolher, dar lugar dentro da minha mente hoje? Que tipos de pensamento eu vou aceitar ou rejeitar? Esteja consciente de que qualquer um dos lados a que você entregue a permissão de controlar os seus pensamentos também irá controlar todo o seu ser. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Romanos capítulo 6, versículo 16. Subtítulo: o medo é um fato, mas também é um ato. Eu tenho frequentemente ensinado que a fé é um fato, mas também é um ato. O que eu queria dizer era que a fé, como uma força espiritual criativa, não se manifesta na esfera física até que você decida, com a sua mente e com a sua vontade, trazer a sua manifestação por meio de agir sobre ela. O medo opera da mesma maneira. Satanás pode rugir para você o quanto desejar, mas se você se recusar a permitir que pensamentos de medo habitem em sua mente e não se permitir agir sobre eles, não existe nada mais que ele possa fazer. Ele irá fugir diante da sua resistência. Contudo, se você escolher agir segundo as sugestões plantadas pelo espírito do medo, ou usar as palavras dos seus lábios para reforçá-las, então terá liberado uma força poderosa para iniciar a sua obra. E mais, agir e reagir ao medo cedo se transforma num hábito perigoso, muito difícil de ser rompido. Eis porque no jardim no Éden, Satanás não perdeu tempo em perseguir a mente de Eva. Ele sabia que, se ela acolhesse as suas sugestões em sua mente, estes seriam os pensamentos que iriam alimentar a sua vontade. E uma vez Eva tendo decidido, pela vontade, agir sobre elas, então passou a lhe pertencer. Amém.